amedrontado. Sinto-me abandonado por Deus. Este lugar onde estou me oferece apenas duas escolhas: esperar que esta tristeza passe e prosseguir da melhor maneira possível, ou entregar-me a Deus. É inútil prosseguir. A escuridão sempre volta, cada vez mais terrível, para confrontar-me de novo com a escolha idiota que fiz e para levar-me em desespero a outra. A escuridão, esse anjo terrível e benevolente, está deixando tudo claro. Não há nada que fazer senão confiar. Ó Deus, entrego-me a Ti de todo o coração. Peço que queimes a carne, enche-me com Teu Espírito. És mais do que digno de minha total confiança. Graças te dou pela escuridão que me imobilizou e o suficiente para ouvir Tua voz. Ele segurou a mão da esposa e caminhou lentamente de volta para o quarto. Ainda não havia intimidade entre eles. Nenhum dos dois sentia o que ambos queriam sentir. A alegria da lua de mel inexistia. No entanto, ele teve a sensação de que havia algo muito melhor adiante. E, com essa convicção, sentiu que queria mover-se em direção a Deus, em direção à esposa, em direção à vida, de uma forma totalmente inovadora. Uma leve esperança brotou no coração de sua esposa. Os homens são chamados a entrar na escuridão. Prosseguiu com força e com propósito, mesmo quando não conseguem ver o caminho à frente com clareza. 3 observações extraídas do relato da criação em Gênesis nos ajudarão a entender que Deus já fez o que Ele deseja que os homens façam. Primeira observação. O primeiro fato revelado sobre Deus na Bíblia é que Ele é o Criador e criou falando dentro das trevas. Essa observação é analisada nos capítulos 4 e 5. Segunda observação. O primeiro fato revelado sobre o homem na Bíblia é apresentado em Gênesis 1:27, pela palavra hebraica traduzida para a nossa língua como macho. A Bíblia nos diz que Deus criou as pessoas, os seres humanos, à sua imagem. Depois diz que Ele nos fez homens e mulheres. No capítulo 6, examina o significado da palavra traduzida por macho. Terceira observação. O primeiro pedido de Deus a Adão foi o de dar nome aos animais. Adão foi incumbido de dar ordem à existência onde não havia nenhuma ordem. Da mesma forma que Deus fizera na criação. Quando Adão falou, houve ordem. Os animais receberam nomes. Quando Adão permaneceu em silêncio, o caos retornou. As consequências da fala e do silêncio de Adão são analisadas no capítulo 7. Vemos o que acontece quando os homens permitem que influências culturais corrompam sua masculinidade. A busca por soluções, usando a teologia da receita, nos faz encarar a vida de modo simplista, um modo que descobre o oposto da verdadeira masculinidade e nos afasta do mistério e da fé. Agora, acompanhe um pouco mais o nosso pensamento. O homem, assim como Deus, foi criado para falar dentro das trevas e tornar-se contador de histórias. Após a morte de Jesus, enquanto caminhava em direção ao povoado de Emaús, 2 homens conversavam, expondo sua decepção e confusão sobre os eventos dos dias anteriores. Eles não compreendiam, mas pensavam naquilo enquanto caminhavam. A Bíblia diz: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam. Lucas capítulo 24, versos 14 ao 15. Talvez eles quisessem compreender Jesus, que eles não reconheceram e consideraram um desconhecido, passou a caminhar com eles e lhes perguntou sobre o que falavam. Os 2 ficaram surpresos com a pergunta e imaginaram que ele morasse em outra cidade. Qual era o assunto do momento? Os eventos em torno da morte de Jesus e tudo o que acontecera na semana anterior eram tão desconcertantes que eles não pensavam em outra coisa. Todas as esperanças foram embora. Nada fazia sentido. Tudo era um mistério confuso, inoportuno, tenebroso. Jesus ouviu a conversa deles por alguns minutos. Então, eu imagino com
o corpo ereto e com uma autoridade que os fez parar. Jesus olhou para eles com firmeza e disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Versos 25 e 26. Jesus voltou a caminhar e, enquanto o seguiam, eles ouviram um estudo da Bíblia dirigido por seu autor. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Verso 27. Mais tarde, eles contaram que sentiam o coração arder de emoção enquanto o ouviram revelar que ele era o Cristo. Quando abrimos a Bíblia, logo no início, como Jesus deve ter feito com os dois companheiros da caminhada, a primeira lição que aprendemos é que Deus é criador de tudo. A segunda é que toda a sua criação inicial foi feita nas trevas. Preste atenção às duas primeiras frases da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeira frase. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda frase. O restante de Gênesis 1 nos informa que Deus falou dentro daquelas trevas sem forma, sem nada. Ele entrou naquela esfera de mistério original com poder imaginativo que produziu beleza e vida onde só havia confusão. 10 vezes Deus falou. Nas primeiras 4 vezes, amedrontado. Sinto-me abandonado por Deus. Este lugar onde estou me oferece apenas 2 escolhas: esperar que esta tristeza passe e prosseguir da melhor maneira possível, ou entregar-me a Deus. É inútil prosseguir. A escuridão sempre volta, cada vez mais terrível, para confrontar-me de novo com a escolha idiota que fiz e para levar-me em desespero a outra. A escuridão, esse anjo terrível e benevolente, está deixando tudo claro. Não há nada que fazer senão confiar. Ó Deus, entrego-me a Ti de todo o coração. Peço que queimes a carne, enche-me com Teu Espírito. És mais do que digno de minha total confiança. Graças te dou pela escuridão que me imobilizou e o suficiente para ouvir Tua voz. Ele segurou a mão da esposa e caminhou lentamente de volta para o quarto. Ainda não havia intimidade entre eles. Nenhum dos dois sentia o que ambos queriam sentir. A alegria da lua de mel inexistia. No entanto, ele teve a sensação de que havia algo muito melhor adiante. E, com essa convicção, sentiu que queria mover-se em direção a Deus, em direção à esposa, em direção à vida, de uma forma totalmente inovadora. Uma leve esperança brotou no coração de sua esposa. Os homens são chamados a entrar na escuridão. Prosseguiu com força e com propósito, mesmo quando não conseguem ver o caminho à frente com clareza. 3 observações extraídas do relato da criação em Gênesis nos ajudarão a entender que Deus já fez o que Ele deseja que os homens façam. Primeira observação. O primeiro fato revelado sobre Deus na Bíblia é que Ele é o Criador e criou falando dentro das trevas. Essa observação é analisada nos capítulos 4 e 5. Segunda observação. O primeiro fato revelado sobre o homem na Bíblia é apresentado em Gênesis 1, 27, pela palavra hebraica traduzida para a nossa língua como macho. A Bíblia nos diz que Deus criou as pessoas, os seres humanos, à sua imagem. Depois diz que Ele nos fez homens e mulheres. No capítulo 6, examina o significado da palavra traduzida por macho. Terceira observação. O primeiro pedido de Deus a Adão foi o de dar nome aos animais. Adão foi incumbido de dar ordem à existência onde não havia nenhuma ordem. Da mesma forma que Deus fizera na criação. Quando Adão falou, houve ordem. Os animais receberam nomes. Quando Adão permaneceu em silêncio, o caos retornou. As consequências da fala e do silêncio de Adão são analisadas no capítulo 7. Vemos o que acontece quando os homens permitem que influências culturais corrompam sua masculinidade.
A busca por soluções, usando a teologia da receita, nos faz encarar a vida de modo simplista. Um modo que descobre o oposto da verdadeira masculinidade e nos afasta do mistério e da fé. Agora, acompanhe um pouco mais o nosso pensamento. O homem, assim como Deus, foi criado para falar dentro das trevas e tornar-se contador de histórias. Após a morte de Jesus, enquanto caminhava em direção ao povoado de Emaús, dois homens conversavam, expondo sua decepção e confusão sobre os eventos dos dias anteriores. Eles não compreendiam, mas pensavam naquilo enquanto caminhavam. A Bíblia diz: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam. Lucas capítulo 24, versos 14 ao 15. Talvez eles quisessem compreender. Jesus, que eles não reconheceram e consideraram um desconhecido, passou a caminhar com eles e lhes perguntou sobre o que falavam. Os dois ficaram surpresos com a pergunta e imaginaram que ele morasse em outra cidade. Qual era o assunto do momento? Os eventos em torno da morte de Jesus e tudo o que acontecera na semana anterior eram tão desconcertantes que eles não pensavam em outra coisa. Todas as esperanças foram embora. Nada fazia sentido. Tudo era um mistério confuso, inoportuno, tenebroso. Jesus ouviu a conversa deles por alguns minutos. Então, eu imagino com o corpo ereto e com uma autoridade que os fez parar. Jesus olhou para eles com firmeza e disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Versos 25 e 26. Jesus voltou a caminhar e, enquanto o seguiam, eles ouviram um estudo da Bíblia dirigido por seu autor. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Verso 27. Mais tarde, eles contaram que sentiam o coração arder de emoção enquanto o ouviram revelar que ele era o Cristo. Quando abrimos a Bíblia, logo no início, como Jesus deve ter feito com os dois companheiros da caminhada, a primeira lição que aprendemos é que Deus é criador de tudo. A segunda é que toda a sua criação inicial foi feita nas trevas. Preste atenção às duas primeiras frases da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeira frase: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda frase. O restante de Gênesis 1 nos informa que Deus falou dentro daquelas trevas sem forma, sem nada. Ele entrou naquela esfera de mistério original com poder imaginativo que produziu beleza e vida onde só havia confusão. 10 vezes Deus falou. Nas primeiras 4 vezes, ele deu forma a um mundo sem forma. Estabeleceu ordem. Gênesis 1, versos 3, 6, 9 e 11. Das 4 seguintes, Deus preencheu o vazio com a beleza da vida. Versos 14, 20, 24 e 26. Nas 2 últimas, Deus revelou seu coração às pessoas que criou, abençoando-as com trabalho relevante para honrar a dignidade deles. Verso 28. E com generosa provisão para suas necessidades físicas. Versos 29 e 30. Deus já lhes dera ele próprio e um ao outro. Eles não tinham nenhuma outra necessidade pessoal. Agora faça uma pausa. Existe algo neste relato que fala de Cristo? Paulo contou-nos que todas as coisas foram criadas por ele. Colossenses 1,16. Foi Cristo quem falou dentro das trevas para produzir ordem e beleza onde havia caos. O que o Criador teria dito aos seus 2 amigos no caminho de Emaús sobre as 10 vezes em que falou, muito tempo antes, quando penetrou o mistério das águas cobertas pelas trevas a fim de criar vida? O que ele teria revelado de si mesmo que teve o poder de transformar os 2 homens em presbíteros? No princípio, antes de Cristo falar, não havia nada, a não ser água. Água indomável, fria, sem vida, que cobria um manto impenetrável de trevas.
É importante lembrarmos que Deus falou dentro das trevas a fim de criar vida. Pedro dá a entender que havia uma ligação entre esquecer como Deus criou o mundo e tornar-se um povo ímpio. Preste atenção ao que ele diz. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. 2 Pedro 3, verso 3 ao 5. Aparentemente, se esquecermos que Deus criou falando de dentro das trevas, corremos o perigo de tornar-nos ímpios. Como? Por quê? O que isso significa? À primeira vista, os dois não são correlatos. No entanto, a ligação entre lembrarmos que Deus falou dentro das trevas e o que nos tornamos piedosos parece ficar claro quando entendemos o que eram as trevas dentro das quais Deus falou. Nos próximos capítulos, vamos mostrar que os homens são chamados para mover-se com sabedoria dentro das regiões mais escuras do mundo deles. Os homens devem dizer palavras poderosas dentro da confusão da vida, com a mesma energia que flui de Cristo, quando ele falou dentro das trevas. Colossenses 1, verso 16 ao 29. Chegamos à conclusão da nossa leitura do 11º dia desse capítulo 4. Amanhã vamos dar sequência a este capítulo com o tema O Significado de Trevas. Espero que você esteja sendo abençoado. Não deixe de fazer seu comentário, de compartilhar e de perseverar na leitura, porque a gente sabe que os desafios são diversos e às vezes nos limitam. Mas que você continue perseverante e sendo abençoado no nome de Jesus. Até amanhã. Fique com Deus. Paz.